Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. A greve de caminhoneiros continua na maioria dos estados, mesmo com a publicação no Diário Oficial das medidas do governo aprovadas em acordo com representantes da categoria ontem à noite. Nas cidades mais afetadas, tráfego de ônibus e veículos continua reduzido. O setor de proteína animal avalia em 3 bilhões de reais o prejuízo até aqui e a preocupação agora é com a mortalidade de aves e suínos sem ração. Em São Paulo, cirurgias eletivas foram adiadas. No Rio de Janeiro, 600 mil crianças estão sem aula. Universidades federais também suspenderam as atividades. O governo federal calcula em 9 bilhões e meio de reais o rombo causado pelo pacote de concessões aos transportadores. Para economistas, a conta será paga pelo cidadão comum e a causa são sucessivos erros nas políticas econômicas. Nas notícias internacionais, destaque do imigrante ilegal que virou herói na França depois de salvar uma criança de 4 anos que estava pendurada num prédio. O governo Macron deu cidadania e emprego ao jovem do Mali. E a primeira eleição sem violência na Colômbia depois de um acordo de paz com as Farc. No esporte, mais uma vitória da seleção brasileira masculina de vôlei na Liga das Nações. E a estreia dos brasileiros em Roland Garros. Tomás Bellucci e Rogério Dutra Silva já deram adeus na primeira fase do torneio parisiense daqui a pouquinho. Mesmo depois das medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer, os protestos dos caminhoneiros entraram hoje no 8º dia. Em 19 estados e no Distrito Federal, a paralisação afeta serviços. São Paulo e Rio de Janeiro adiaram as cirurgias eletivas nos hospitais municipais com prioridade para os atendimentos de urgência e emergência. Em vários municípios do país, as aulas foram suspensas, incluindo universidades federais. Ainda há 27 pontos com manifestações em Goiás. Nesse trecho da BR-153, os caminhoneiros ocupam o acostamento e fizeram um buzinaço. A Regis Bittencourt, ligação de São Paulo com Curitiba, continua bloqueada em 3 pontos. Os caminhoneiros ocupam faixas nos 2 sentidos e até no acostamento. Apenas veículos de passeio seguem viagem. Na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio, a Polícia Rodoviária começou a tirar os caminhoneiros e liberar as faixas. Não há mais pontos de bloqueio, segundo a concessionária, mas os caminhoneiros estacionaram no acostamento. E continua a grande concentração de carretas em Seropédica. No Rio de Janeiro, longas filas se formaram no primeiro posto a receber combustível. Os caminhões não chegam na central de abastecimento e o cenário é esse, nenhum produto. Mesma situação da capital paraense. Em Belém, a Ceasa está praticamente toda vazia, isso porque os 300 permissionários estão com o carregamento de hortifruti granjeiros afetado. Hoje eram esperados 100 caminhões para fazer o abastecimento normal por aqui, mas apenas 10 conseguiram furar o bloqueio e chegar. A expectativa da direção é que essa movimentação por aqui só se normalize a partir da próxima quinta-feira, quando um novo carregamento deve chegar. Em Blumenau, os supermercados já limitam a quantidade de produtos por cliente, como leite. Em João Pessoa, a redução para 70% da frota de ônibus deixou os pontos lotados. O reflexo da falta de combustível é visível nas ruas de São Paulo. Com o rodízio suspenso, o trânsito apresentava apenas 7 quilômetros de lentidão às 10 da manhã. O movimento maior foi das vans escolares, que saíram em carreata pelas ruas em apoio à greve dos caminhoneiros. Também houve manifestações no interior e na Baixada Santista. E numa tentativa de encerrar o movimento dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer anunciou novas medidas ontem à noite para atender às reivindicações do setor de transporte. As medidas foram anunciadas pelo presidente Temer num pronunciamento às 9h30 da noite deste domingo. São medidas que foram discutidas durante o dia em reuniões no Palácio do Planalto, que envolveram as lideranças dos caminhoneiros e os ministros da área econômica, além dos que integram o gabinete de crise, como os ministros das áreas de segurança e política. Todas as decisões anunciadas pelo presidente Temer foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial da União, como os caminhoneiros exigiram. Acuado, o governo cedeu em praticamente todas as reivindicações. São 5 medidas que estabelecem isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios de todas as rodovias do país, federais, estaduais ou municipais, reserva para os caminhoneiros autônomos de 30% dos fretes na Conab, a Companhia Nacional do Abastecimento, criação de uma tabela mínima de frete, conforme um projeto de lei que já está no Senado, redução de 46 centavos por litro no preço do diesel nas bombas de combustível e congelamento desse preço por
60 dias. Depois desse prazo, os reajustes serão mensais e não mais diários. O desconto de 46 centavos no preço do diesel será composto por 5 centavos vindos da isenção da CID sobre o diesel e 41 centavos da isenção do PIS e da COFINS. O Tesouro vai subsidiar esse valor e pagar a diferença para a Petrobras, de maneira que o combustível já saia da refinaria com um preço menor. No pronunciamento, o presidente Michel Temer disse que essas isenções fiscais trarão dificuldades ao governo. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento. Os caminhoneiros autônomos disseram que as medidas anunciadas atendem à categoria. Eles assinaram uma ata da reunião em que se comprometeram a suspender o movimento assim que as medidas provisórias fossem publicadas no Diário Oficial, o que aconteceu ainda durante a noite. Os caminhoneiros também calcularam que, mesmo com a liberação das estradas, a normalização total do abastecimento de mercadorias transportadas deverá demorar cerca de uma semana. E o final de semana foi de articulações também em São Paulo. O governador Márcio França garantiu o cumprimento de uma das reivindicações dos caminhoneiros aqui no estado de São Paulo. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, esteve no Palácio dos Bandeirantes no sábado e, em entrevista coletiva, garantiu que ia levar a Brasília a proposta fechada no estado de São Paulo pelo governador Márcio França, que extingue a cobrança do eixo suspenso nos pedágios quando o caminhão estiver vazio. Na tarde de ontem, domingo, França voltou a se reunir com representantes de caminhoneiros autônomos. Como o governo federal ainda não tinha fechado todas as propostas para a categoria, o governador paulista decidiu adiar o início do cumprimento do acordo em São Paulo. Adiamos a nossa decisão, que seria para terça-feira, para quinta-feira, a pedido deles. Quer dizer, eles mesmos pediram para a gente, então, só passar a vigorar a partir de quinta-feira a nossa mudança no pedágio. Frigoríficos e granjas que produzem proteína animal calculam um prejuízo de 3 bilhões de reais com a greve dos caminhoneiros até aqui. A entidade que representa as empresas está preocupada com a mortandade dos animais que estão sem comida. Nos cálculos da Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa quase 100% das empresas produtoras, 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos devem morrer nos próximos 5 dias se não receberem a alimentação adequada. A ração está em caminhões presos nas rodovias. 64 milhões de aves já foram sacrificadas. Uma das maiores preocupações é onde enterrar as carcaças, porque há risco de contaminação do lençol freático. A situação é mais grave na região sul do país, onde fica a maior parte das empresas produtoras. A gente tem um sistema de descarte de animais mortos durante o processo de criação, mas é para um percentual de em torno de 1, 2%, não mais que isso, né? E esse sistema de descarte seria um sistema ecologicamente adequado. Só que para milhares e milhares e milhares de animais, nós vamos ter aí que fazer um trabalho bastante grande para não ofender o nosso sistema ambiental. A entidade também alerta para o aumento de preços da carne de ave e de porco para o consumidor brasileiro. O impacto também será sentido na balança comercial, porque cerca de 100 mil toneladas de carne deixaram de ser exportadas na última semana. Caminhões de alimentos são escoltados até a CEAGESP pela Polícia Militar agora há pouco. A repórter Maria Manso está lá e tem as informações sobre isso. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, a informação que nós tivemos é que esses 8 caminhões estariam vindo do Cinturão Verde, aqui na Grande São Paulo, trazendo principalmente hortaliças para a CEAGESP. Mas esses caminhões que vinham com escolta da polícia teriam sido interceptados por outros 40 caminhoneiros que estavam vindo para cá para fazer uma manifestação. Por isso, todo esse movimento que a gente vê agora aqui em frente ao portão 3 da CEAGESP, inclusive com vários carros da Polícia Militar. Lá no fundo da avenida, saindo ali da Ponte dos Remédios, que seria o acesso para eles chegarem aqui pela Marginal Tietê, a gente começa a ver ali o sinal da escolta da Polícia Militar. Mas a gente ainda não tem confirmação também do que esses outros 40 caminhoneiros, junto com esses 8, trazendo hortaliças aqui para a CEAGESP, pretendem fazer em frente à CEAGESP. Enquanto isso, a situação nas estradas está melhorando aos poucos
pouco. Segundo o governo do estado, 80% dos bloqueios já teriam sido liberados. Mas ainda há pontos de manifestação com faixas bloqueadas por caminhoneiros na Via Dutra, em vários trechos, e também na Via Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo. A gente volta se houver mais informações daqui. Aldo. Sim, Maria, obrigado. O que a gente espera é que esse abastecimento seja refeito, recuperado logo, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também se reuniu nessa manhã com o Comitê de Gerenciamento de Crise e disse que os serviços essenciais estão garantidos, mesmo que de forma mínima. A repórter Adriana Cimino acompanha lá na Prefeitura e tem as informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa reunião ela foi feita a portas fechadas, mas há cerca de meia hora o prefeito Bruno Covas falou com a imprensa sobre as medidas que vêm sendo tomadas pelo Comitê de Crise que foi criado na sexta-feira. Ele disse que a situação é grave e delicada, que as avaliações nos diversos serviços oferecidos pela Prefeitura, elas são diárias, que não dá para prever até quando ficará decretado o estado de emergência aqui na cidade de São Paulo e também não descartou que a situação fique ainda pior. Ele também falou sobre a possibilidade da decretação de um feriado municipal. Não é ainda o momento de decretação de feriado municipal, porque, como eu disse, os serviços essenciais, ainda que de forma mínima, eles estão garantidos na cidade de São Paulo. Por todos os esforços que a gente tem feito, a gente tem um mínimo de serviço essencial, coleta de lixo está garantida, os ônibus estão circulando com restrição, mas estão circulando, a merenda nas escolas, o SAMU, a CET, a GCM, enfim, os serviços estão garantidos. A ordem está garantida na cidade de São Paulo. Então, ainda não é o momento de decretação de feriado municipal, que é uma atividade, que é uma medida extrema a ser adotada pela Prefeitura, mas estamos a todo momento monitorando a situação, enfim, até às 6 horas da tarde, outros encontros do Comitê de Crise devem acontecer para que a gente possa, se for o caso, adotar medidas que nesse momento ainda não são necessárias. Vou detalhar agora, então, como andam os serviços aqui na cidade de São Paulo. Na rede municipal de ensino, o gás de cozinha e o alimento para a merenda só estão garantidos para hoje. A Prefeitura já conversa, inclusive, com o governo do estado para avaliar como serão os próximos dias. Foi verificada, mas ainda não contabilizada, a ausência tanto de professores quanto de alunos na rede municipal. Faltam profissionais também nos postos de saúde e, inclusive, só estão sendo feitos serviços laboratoriais e cirurgias de emergência. As cirurgias eletivas, que correspondem à metade dos procedimentos, elas estão suspensas. Também está suspensa a coleta seletiva de lixo e o diesel para a frota de ônibus da cidade só está garantido até amanhã para que a frota circule com cerca de 70% nos horários de pico da manhã e da noite e com cerca de 60% do volume de veículos nos demais horários. Isso vale para essa segunda-feira também. Os 3 postos de combustível que prestam serviços para a Prefeitura foram reabastecidos com escolta policial, inclusive eles foram oferecidos para que a Eletropaulo e a Comgás abastecessem as viaturas e continuassem a prestar serviço para a população. O prefeito Bruno Covas também fez um apelo aos caminhoneiros para que parem a greve, porque a situação só será normalizada aqui na cidade de São Paulo depois que essa paralisação terminar. Aldo. Obrigado, Adriana. Não é só no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo que isso acontece. Os reflexos e a conta por todo esse pacote aprovado pelo governo agora para atender as reivindicações do movimento vão levar um tempo para ser pagas e provavelmente serão pagas, certamente serão pagas por todos os contribuintes. Essa é a análise do economista que nós fomos ouvir para essa próxima reportagem, que também mostra que os paulistanos madrugaram para poder encher o tanque nos poucos postos que receberam combustível. O tanque vazio tem sido a realidade do taxista Carlos Roberto na última semana. Eu sei que tem combustível aqui, então vamos lá e abastece. Vamos ali e completa. Ah, não tem? Diminui um pouco, para o carro, espera chegar o passageiro, o cliente ligar e aí a gente continua. Já o motorista de aplicativos Eduardo teve que parar de trabalhar mesmo. Eu trabalhei até sexta e depois eu não consegui mais trabalhar, que eu não consegui combustível. Depender do carro para trabalhar colocou os dois na fila deste posto da Marginal Tietê antes do dia amanhecer. E outras dezenas de pessoas que precisam do veículo para deslocamento. Ainda tem que deixar minha filha na escola
e depois eu vejo como é que eu faço para voltar para casa. Os responsáveis pelo posto não quiseram gravar entrevista, mas me contaram que não tinha combustível desde quinta-feira e que só às 2 da manhã desta segunda chegou uma carreta para reabastecer as 24 bombas que existem aqui e as filas começaram. Cenas assim se repetiram por todo o país. E apesar da resistência de parte dos caminhoneiros hoje cedo, a expectativa é de que situações como essa comecem a ser normalizadas assim que as propostas feitas ontem à noite pelo presidente Michel Temer forem colocadas em prática. Nas contas do Ministério da Fazenda, a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias deverá custar 9 bilhões e meio de reais ao governo até o fim do ano. Esse montante, obviamente, tem que ser compensado, né, de alguma forma, ou com um aumento de impostos de algum outro lado, né, de alguma outra medida nessa mesma linha, ou então vai virar também uma elevação de endividamento. Quer dizer, então, o primeiro impacto é fiscal, num cenário, né, onde as contas públicas já estão bastante comprometidas, e o que obviamente gera preocupação do ponto de vista econômico. Para este economista, ainda não é possível calcular os prejuízos econômicos da greve. Cada setor deverá fazer a sua avaliação. Ele diz que a atual situação é resultado de uma sucessão de erros em políticas econômicas. Foi vendido, né, para a população brasileira passada uma mensagem de que tudo era possível, né, de que o orçamento público poderia ser usado para todas as finalidades, para conceder subsídios, desonerações, enfim, uma série de perspectivas e possibilidades que não se sustentavam no tempo. E o Senado deve votar hoje à tarde uma antiga reivindicação dos caminhoneiros, o que estabelece um valor mínimo para os fretes. Uma sessão extraordinária foi marcada para hoje pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, para votar o pedido de urgência ao projeto que regula o preço dos fretes. O projeto de lei que tramita no Senado desde o ano passado estabelece o cálculo de um valor mínimo. Ele levaria em consideração os preços do diesel e dos pedágios. Antes desse projeto, os senadores ainda precisam votar 6 medidas provisórias que estão na fila e têm prioridade. Também pode entrar na discussão hoje no Senado a proposta que retira o subsídio da folha de pagamento de vários setores da economia. As empresas de transporte vão ficar de fora, conforme promessa do presidente Michel Temer de manter o benefício para as transportadoras. Meio-dia 17, semana passada foi a vez das meninas na Liga das Nações e elas fecharam a fase com apenas uma derrota. Os meninos, por enquanto, estão indo muito bem. Ontem o algoz foi a Alemanha. Vamos ver como é que foi. O placar até engana, 3-0. Os números, no entanto, não contam tão bem a história do jogo. Na vontade, os alemães deram mais trabalho do que a seleção de Renan Dalzotto esperava. Mas com boas atuações de Wallace e Éder, a equipe chegou à segunda vitória na Liga das Nações. Wallace fechou o jogo com 16 pontos. Éder, muito bem no bloqueio no saque, marcou 10. Pela Alemanha, Christian Fromm fez 17. Assim como na partida anterior, Renan Dalzotto aproveitou para colocar o máximo possível dos seus jogadores em quadra. A vitória contra os alemães fez aumentar a invencibilidade brasileira contra os rivais. A última derrota para os europeus foi na Liga Mundial de 93. Na época, a seleção conquistaria seu primeiro título da Liga. Logo na primeira edição, o Brasil fecha a primeira semana com 7 pontos, 2 vitórias. Na estreia, bateu a Sérvia e uma derrota para a Itália. A seleção volta à quadra na próxima semana em Goiânia, na etapa brasileira da Liga. A seguir, o imigrante ilegal que virou herói na França depois de escalar um prédio para salvar uma criança de 4 anos. Na Colômbia, a primeira eleição presidencial depois do acordo de paz com as Farc. A gente volta já. Estamos de volta e a gente vai voltar ao vivo a falar com a repórter Maria Manso, que está na Central Geral de Entrepostos do Estado de São Paulo. Neste momento, começa a chegar o primeiro comboio, são os primeiros caminhões desde o início da greve que chegam à Central. Maria. Oi, Aldo, a situação aqui é, no mínimo, inusitada, né? Comida sendo escoltada para chegar até a central de abastecimento da cidade. A gente vê ali que a Avenida Gastão Vidigal, onde nós estamos, já está sendo interditada pela Polícia Militar para garantir a segurança dos 8 caminhoneiros que saíram do Cinturão Verde, na Grande São Paulo, trazendo hortaliças e que tentam chegar à CEAGESP para comercializar esses alimentos. Mas eles também estão acompanhados, a gente consegue
consegue ver já por outros caminhoneiros que estão ainda fazendo manifestações contra o preço do diesel. A gente não sabe se esses caminhoneiros manifestantes vão deixar os caminhões com alimentos entrar ou não na CEAGESP. A gente continua acompanhando aqui, mas o clima é um pouco tenso. Há policiais militares escoltando os caminhões e também um reforço de policiamento aqui no portão 3 da CEAGESP, na Avenida Gastão Vidigal. Aldo. Obrigado, Maria. Certamente eles vão conseguir entrar, porque como em outros bloqueios já aconteceu, com a intervenção da Polícia Militar, enfim, há aí a garantia de acesso e de trânsito. Portanto, a gente traz aí essa imagem que, enfim, alivia um pouco, né, essa carga toda nesses dias. A gente vai agora para as notícias internacionais. A Colômbia terá um segundo turno acirrado nas primeiras eleições presidenciais, depois do acordo de paz com as Farc. Não queremos fazer trizas. Não queremos romper acordos, queremos uma Colômbia de paz e justiça. Essa foi a promessa do candidato da direita, Iván Duque, um ex-executivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e crítico do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Duque conseguiu 39% dos votos nas primeiras eleições presidenciais no país, depois do acordo de paz com o grupo, e vai disputar a presidência com Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro de esquerda e ex-prefeito de Bogotá, que ficou com 25% dos votos e apoia o acordo com as Farc. Essa é a primeira vez que um candidato de esquerda chega às eleições presidenciais na Colômbia, desgastada após décadas de conflito com grupos guerrilheiros. O resultado da disputa se dará no segundo turno, que acontece dia 17 de julho. Antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia, ainda tem Campeonato Brasileiro. Aliás, falando em seleção brasileira, o time já está em Londres, onde começam os preparativos para o amistoso contra a Croácia no próximo domingo na cidade de Liverpool. Mas vamos conferir os gols do Brasileirão nesse fim de semana. O Internacional venceu o Corinthians em casa. Matheus Vital completou o cruzamento e colocou o timão na frente. O empate saiu no cruzamento de Luca com o Leandro Damião. E aí vem uma falha grotesca do lateral Mantuan. Rossi aproveitou e fechou a conta. Se a missão era sair da zona de rebaixamento, o Bahia fez mais contra o Vasco. Regis entrou em jogo e mudou a cara da partida. Ele iniciou a jogada do primeiro gol de Elber, deu assistência para Zé Rafael e fez o terceiro. Final, Bahia 3, Vasco 0. Na estreia de Jorginho como técnico do Ceará, o Grêmio bateu o Vozão por 1-0 na Arena Castelão. Tony Anderson foi o autor do único gol da partida. O São Paulo, ainda invicto no Brasileiro, derrotou o América de Minas por 3-1. Diego Souza abriu o placar São Paulino. Rafael Moura empatou. Nenê fez o segundo do tricolor de pênalti e na segunda etapa fez o terceiro. Falta muito bem batida, com precisão na gaveta, um golaço. Final 3-1. Terminar para cima essa edição, olha só, na França, um imigrante africano ilegal se revela um verdadeiro homem-aranha. Coloca a vida em risco e salva uma criança que corria um perigo de morte sério. O jovem imigrante do Mali, chamado Mamoudou Gassama, de 22 anos, não pensou duas vezes quando viu a criança em perigo. Com agilidade, ele escalou os 4 andares de um prédio no distrito 18 de Paris e resgatou a criança de 4 anos de idade, que estava pendurada no lado de fora da sacada. Mais tarde, ele disse que apenas viu o menino, pensou no perigo, como iria escalar o prédio e saiu correndo para salvá-lo. O inquérito apurou que a mãe do menino não estava em casa e o pai disse que deixou o garoto sozinho por alguns minutos para fazer compras. A justiça retirou temporariamente a guarda do menino da família. Mamoudou Gassama é imigrante do Mali, na África, e não tinha documentos, mas sua proeza de herói rendeu muito mais do que aplausos e elogios. Ele foi recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que apesar de ter endurecido a política em relação aos imigrantes ilegais, concedeu a Gassama um certificado pela bravura e dedicação, além da cidadania francesa e o emprego no Corpo de Bombeiros de Paris, onde ele poderá pôr em prática seus dotes de heroísmo. Politicagem à parte é uma prova de que a gente tem que respeitar todo mundo, né? O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Você acompanha agora o programa Panorama e ao longo de toda a tarde o jornalismo da TV Cultura traz para você as informações sobre a paralisação dos caminhoneiros. A cobertura completa você acompanha no Jornal da Cultura às 9h15 da noite. Uma ótima tarde para você. Até mais, boa semana.